Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, hoje nós vamos trabalhar algumas relações entre retas. A aula de hoje vai ser uma aula até um pouco mais curta, mais direta, onde a gente vai trabalhar somente as informações relativas a duas retas ou uma reta e um ponto. Na próxima aula, aí para finalizar o assunto, a gente vai trabalhar a estrutura da circunferência e todas as relações na circunferência, ok? Bom, duas retas num plano, elas podem estar em três posições relativas diferentes. A gente estudou isso lá na geometria espacial, lá no começo do semestre. Lá a gente falava de retas no espaço, e aí tinha lá o caso de retas reversas. Aqui não faz sentido retas reversas, porque retas reversas são não coplanares. E se as retas estão no plano cartesiano, então elas são coplanares, certo? Quais são essas três posições? Dentro das retas paralelas eu tenho duas. Eu posso ter retas paralelas distintas, ou seja, aquela que não tem nenhum ponto em comum, a interseção delas é o conjunto vazio, ou paralelas coincidentes, onde todos os pontos de uma são pontos da outra. R coincide com S. E a terceira posição relativa, que não é nem paralela distinta nem paralela coincidente, toda reta no plano que não for paralela a outra reta vai ser concorrente. Duas retas vão ser concorrentes quando elas tiverem um único ponto em comum. Então a interseção delas é o ponto P. Dentro das retas concorrentes, existem aquelas que são chamadas de perpendiculares. Quais são as perpendiculares? São as concorrentes que formam um ângulo entre si de 90 graus. O ângulo entre elas é um ângulo reto. Beleza? Vamos analisar algumas questões sobre as retas, porque agora para nós não é o desenho que importa, mas as equações. Então, primeiro, eu vou pensar na equação reduzida. Lembra que a equação reduzida da reta é coeficiente angular vezes x mais coeficiente linear? Então, vamos pensar nas posições relativas das retas usando a ideia dos coeficientes. Bom, primeiro, se duas retas são paralelas distintas, R e S, a distância entre elas é constante. Perfeito? O que elas têm em comum? Veja que a inclinação delas com a reta horizontal tem que ser a mesma. Então elas têm que ter em comum o coeficiente angular, o mesmo m. Mas, por serem distintas, elas cortam o eixo y em pontos diferentes. Então elas têm n diferentes. Então duas retas são paralelas distintas se têm o mesmo coeficiente angular e coeficientes lineares diferentes. E quando que elas são paralelas coincidentes? Ora, se elas são coincidentes, elas vão ser representadas pela mesma equação. Então, além de ter o mesmo coeficiente angular, elas vão ter o mesmo coeficiente linear. Professor, mas daí não faz sentido, eu vou escrever duas equações iguais? É que eu posso vir de equações diferentes, né? Eu posso vir, por exemplo, uma está representada como segmentária, a outra como geral. Aí quando eu levo as duas para reduzida, eu vejo, opa, é a mesma reta. Aí é paralela coincidente. Beleza? Tá, e quando que ela é concorrente? Uma reta qualquer concorrente. Para ser concorrente, basta que elas não tenham a mesma inclinação em relação ao eixo horizontal. Se o ângulo de inclinação não for igual, já significa que elas vão se interceptar em um ponto P aqui. Tá, e o que representa isso então? Coeficientes angulares diferentes. Como o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, e esse ângulo vai de 0 a 180, não existem dois ângulos distintos entre 0 e 180, tal que as tangentes sejam iguais, tá? Então, se o coeficiente angular for diferente, já significa que são retas concorrentes. Professor, e quando que elas vão ser perpendiculares? Isso aqui eu acho bastante legal a gente falar um pouquinho. Duas retas perpendiculares, elas têm que ser concorrentes. Então o coeficiente angular tem que ser diferente. Mas de que forma vai acontecer essa diferença? Veja, para ocorrer então aqui essa concorrência,
né? Eu vou ter aqui que eu posso formar aqui um triângulo, né? 90 graus, alfa 1 e alfa 2. Mas e se for ao contrário? Sempre vai dar. Sempre vai dar para formar esse triângulo aqui, fazendo alguns ajustezinhos. Esse alfa 2, ele é justamente o alfa 1 mais 90 graus. A tangente de alfa 2 vai ser igual a tangente de alfa 1 mais 90 graus. E isso aqui é interessante porque a gente consegue provar que se eu pegar aqui, ó, um ângulo beta, tá? Que beta mais alfa dá 90, são dois ângulos, fugiu o nome agora, complementares. A tangente de alfa é igual a o oposto da tangente de beta, 1 sobre a tangente de beta. Só que a tangente de beta está entre 0 e 90, é quanto falta para o alfa 2 chegar em 180. Então, a gente vai chegar aqui na conclusão que a tangente de alfa 2 é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa 1. Ou seja, o coeficiente angular do alfa 2, ou o coeficiente angular de S, ele é menos 1 sobre o coeficiente angular de R. Ele é o oposto e inverso. Então, se um é 3, o outro é menos 1 terço. Se um é menos 7, o outro é mais 1 sétimo. Tá entendendo? Se um é 2 terços, o outro é menos 3 meios. Tal que o produto entre os coeficientes angulares é igual a menos 1. Então é assim que a gente vai provar analiticamente que duas retas são perpendiculares, quando o produto entre os seus coeficientes angulares for igual a menos 1. Vamos ver alguns exemplos para a gente posicionar a reta a partir das equações. Aqui eu tenho a reta R, dada pela equação x mais 2y menos 6 igual a 0. Então é uma equação geral. E a reta S, que é dada por 3x mais 6y menos 5 igual a 0, outra equação geral. Para eu saber a posição relativa entre essas duas retas, eu preciso achar as equações reduzidas, porque eu preciso dos coeficientes angulares. Então eu vou pegar a reta R e vou isolar o y. Aqui é R, tá? Peguei o x, subtraí menos x, o menos 6, somei mais 6. Dividindo todo mundo por 2, menos x sobre 2 mais 3. Você vê que eu divido separado para ficar escancarado para mim quem é o m, quem é o n. Então eu evito pôr uma fração zona só, tá bom? Quem que é o m? Quem que é o coeficiente angular? Cara que multiplica o x, menos meio. E o n, coeficiente linear, é 3. Agora vamos para a reta S. Mesma coisa. Vou isolar o y. Então, o 3x vai ficar menos 3x, o menos 5 vai ficar mais 5. Vou dividir por 6. Menos 3 dividido por 6 vai ficar menos 1 meio. 5 dividido por 6, 5 sextos. Coeficiente angular, menos meio. Opa, o requisito para ser paralela é o coeficiente angular igual. Agora eu tenho que saber se ela é distinta ou coincidente. E aí eu olho para o coeficiente linear. O coeficiente linear aqui é 5 sextos. Opa, é diferente, então elas são distintas. Portanto, R e S são paralelas distintas. Quando eu uso esse símbolo de paralelismo, de duas barrinhas paralelas, eu estou falando de paralelas distintas, ok? Quando eu quero falar que são coincidentes, aí eu uso aquelas 3 barrinhas na horizontal. Vamos lá, mais um exemplo. Dadas as retas R e S, cujas equações são 2x mais 3y menos 6 igual a 0 e 3x menos 2y mais 1 igual a 0, vamos verificar se elas são perpendiculares. Novamente, para eu fazer isso eu preciso da equação reduzida. Então eu pego a R e vou reduzir ela. Isolo ali 3y igual a menos 2x mais 6, divide por 3, então y igual a menos 2x sobre 3 mais 2, novamente, ó, divido separado para ficar escancarado. Coeficiente angular menos 2 terços, coeficiente linear 2. Equação da S, menos 2y igual a menos 3x menos 1, né? Estavam somando os dois aqui, estão subtraindo.
Quando eu vou dividir por menos 2, o sinal de todo mundo vai mudar. Então vai ficar y igual a 3x sobre 2 mais 1 meio. O m, coeficiente angular, é 3 meios e o coeficiente linear é 1 meio. Olha o que aconteceu com os coeficientes angulares. Menos 2 terços, 3 meios. Sinais opostos e invertido. Numerador e denominador trocado. É perpendicular. Comprovando, se eu fizer a multiplicação entre eles, menos 2 terços vezes 3 meios, dá menos 1. Isso prova que R e S são perpendiculares. Essa análise pode ser feita com outra equação que não é a equação reduzida, professor? Lógico que pode. Por exemplo, eu posso observar a equação geral. Duas retas coincidentes, elas vão ter equações gerais que são equivalentes. Ou seja, peguei essa equação aqui, multipliquei por 2, chegou na outra. Então, se uma equação for a outra multiplicada ou dividida por uma constante, elas são equivalentes, retas coincidentes. Nem preciso chegar na equação reduzida para verificar isso. Agora, quando elas tiverem o coeficiente do x e do y proporcionais, aqui está igual, né? Mas aqui podia ser, por exemplo, 2x mais 2y menos 8. Eu multipliquei essa equação por 2. Veja que de 1 para 2 multiplica por 2, de 1 para 2 multiplica por 2. Mas o c, o termo independente, não segue a mesma proporção. Este é o caso onde elas são paralelas distintas. Quando A da R está para A da S, assim como B da R está para B da S, mas isso não vale para C da R dividido por C da S. É diferente. Opa, maravilha. Isso aqui faz que seja paralela distinta. Quando que elas vão ser concorrentes? Ora, quando não obedecer a essa relação aqui. Então, quando A da R dividido por A da S for diferente do B da R dividido pelo B da S. Ou seja, não segue a mesma proporção. Menos 2 e 2. Aqui eu multipliquei por menos 1, mas aqui eu não multipliquei por menos 1, por exemplo. Então, não seguiu a mesma proporção, são concorrentes. Professor, e dá para verificar também se elas são perpendiculares? Dá. Dá por causa do oposto inverso. O oposto inverso acontece aqui entre o A e o B também. Lembra aqui, ó, ficou 2 terços, menos 2 terços e 3 meios, né? Nota como o 2 que multiplicava o x foi multiplicar o y, e o 3 que multiplicava o y foi multiplicar o x. Troquei de lugar, inverti os coeficientes de x e y, inverti o a e o b. Só que os dois eram positivos, eu mudei o sinal de um deles. Se eu mudo o sinal dos dois, menos com menos vai dar mais, não mudou em nada. Quando eu mudo o sinal de um deles, se eu multiplicar essa equação por menos 1, o outro vai ficar negativo e esse positivo. Então, nunca vai ficar com os mesmos sinais que estão aqui. Esse é o segredo. Ó. Nota que aqui era 1 e 1. Na equação de baixo ficou menos 1 e 1. Quando eu consigo enxergar essa troca de A e B de lugar e o sinal de um deles, eu garanto que elas são perpendiculares. Beleza? Vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente faz um exercício envolvendo relação de retas e continua com as relações aí, tá bom?